É tão interessante porque às vezes a gente não carrega uma cruz física como Jesus carregou. Quantas mães de família, quantos pais, quantos de nós aqui carregamos uma cruz como Nossa Senhora carregou? Porque se você olhasse Jesus fazendo o caminho, a gente enxergava uma cruz, que era Cirineu com Jesus. Mas naquele momento, para o Gólgota, existiam duas cruzes. A física, que Jesus com Cirineu carregava, e a cruz espiritual, que Nossa Senhora carregava dentro do coração dela. Não quer dizer que a dela era mais leve do que a dele. O fato de você carregar uma cruz que ninguém vê, não quer dizer que ela seja leve. Então, quantos de nós hoje carregamos cruzes que ninguém vê, que ninguém tem noção que você carrega? De Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar. O propósito de hoje, da terça-feira de hoje, nós estamos na semana das dores de Nossa Senhora. Então hoje a proposta é meditar a quarta dor. Vocês lembram qual é a quarta dor? Lembra? A quarta dor é o encontro de Nossa Senhora com Jesus, carregando a cruz. Então, o objetivo é a gente rever esse momento, né? Se vocês depois quiserem ver em Lucas 23, e se alguém tiver aquele livro da Catarina Emmerich, que fala da paixão do Cordeiro, da crucificação dele, ela conta que Nossa Senhora, quando escuta, quando eles gritam, crucifica, crucifica, e que ele vai pegar a cruz, e que vê aquela multidão, ela fala com o João, João, arruma outro lugar, nós temos que pegá-lo em outra passagem, eu tenho que ficar perto de onde ele vai passar. E Catarina descreve que Nossa Senhora está branca como uma cera, parecendo um cadáver, lábio roxo, e ela tremia, apavorada com o que estava vendo. Enquanto ela estava com o João esperando ele passar, estava com Susana, estava com algumas mulheres, Madalena, ela foi extremamente insultada, né? Então, enquanto ela estava imaginando que ia vê-lo daquela forma, alguém pergunta, quem é essa mulher sofrendo dessa forma? E alguém fala, é a mãe dele? Então, um homem passa e fala, se você tivesse criado direito, ele não estava desse jeito agora. Ela ouviu. O outro passou com a mão com os pregos que iam colocar nele, mostrou para ela, sacudiu e falou com ela aqui, ó, o que nós vamos fazer com ele. E ela tremia profundamente, assim, segurando as mãozinhas e prestando atenção no que ele viria. Então, nesse momento, eu quero ler para vocês um trecho, não sei se vocês conhecem esse livro, se alguém não tenha para ter, Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Nossa Senhora. Conhece esse livro? Dizem que são todas mensagens ditadas por ela. E aqui ela conta como é que ela viu ele. Eu não quis correr o risco eu tenho a memória que é boa, não quis correr o risco, porque eu acho que é tão precioso que ela descreve, que isso aqui é ela descrevendo. Isso ela falou em mensagem em abril de 1993, e ela disse, com que dificuldade Jesus percorre o caminho para o Gólgota, levando sobre os ombros chagados o peso do seu patíbulo. Como estão longe as vozes do seu triunfo, hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Em vez dos ramos de palmeiras e oliveiras, estão as lanças dos soldados de Roma. Em vez dos gritos de hosana da multidão, estão os gritos e os ultrajes dos carrascos. Em vez de canto de alegria das crianças, ouve-se o choro das mulheres fiéis. Lembra disso? Que a hora que Jesus está passando, as mulheres começam a chorar, batendo no peito, e Jesus fala, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, choreis antes por vós mesmos e por vossos filhos. E aí, em vez do andar majestoso e real, se vê o lento caminhar, levando os ombros à cruz. Aqui não estão presentes as multidões alimentadas por Jesus com seu pão, nem os doentes que foram curados. Onde é que estava esse povo? Onde estavam os que ele curou? Onde estavam mais de 5.000 homens que ele saciou? Não estavam? Nem os pecadores conduzidos ao caminho do bem, nem os apóstolos escolhidos para serem as suas testemunhas. Esse é o lamento dela. E vem ele sozinho, custando andar, cambaleando, como diz ela. Cadê os discípulos, com exceção de João do lado dela e algumas mulheres? Cadê a turma que ele curou? Cadê os discípulos? Cadê o povo que gritava aleluia? Jesus estava absolutamente só. Claro que como toda mãe, ela queria o sofrimento somente dela. Ela queria o sofrimento daquele filho
para ela. Ela não queria ver aquele menino passando por isso. Então, na hora que Nossa Senhora vê ele vindo dessa forma, e ele cai, ela se lança até ele. Então, Catarina fala que não sabe se eles conversaram ou se foi uma conversa de coração para coração. Mas naquela hora os soldados não encostam nela, só tiram ela do chão para ela voltar. E ele segue. E nessa hora eles pegam Cirineu e impõem em Cirineu a cruz para carregar. Então, é tão interessante porque às vezes a gente não carrega uma cruz física como Jesus carregou. Quantas mães de família, quantos pais, quantos de nós aqui carregamos uma cruz como Nossa Senhora carregou? Porque se você olhasse Jesus fazendo o caminho, a gente enxergava uma cruz, que era Cirineu com Jesus. Mas naquele momento, para o Gólgota, existiam duas cruzes. A física, que Jesus com Cirineu carregavam, e a cruz espiritual, que Nossa Senhora carregava dentro do coração dela. Não quer dizer que a dela era mais leve do que a dele. O fato de você carregar uma cruz que ninguém vê, não quer dizer que ela seja leve. Então, quantos de nós hoje carregamos cruzes que ninguém vê, que ninguém tem noção que você carrega? E nem por isso, ela é mais ou menos importante por isso. Então, por que a gente discute hoje, não é? Conversa hoje, e é tão importante rever as dores dela e rever a paixão de Jesus. Nossa Senhora fala isso, ela fala, olha que coisa belíssima que ela diz, revivei comigo estes momentos. Por quê? Porque eles estão acima do tempo. Isso é atemporal, ela diz. Isso faz parte, isso é lindo, de um divino e eterno desígnio de amor. Então, a gente rever todo o caminho dele, isso faz parte de um eterno desígnio de amor por cada um de nós. Por que ele passou por tudo isso? Por amor. Mas por que hoje a gente discute a cruz? Por que a cruz hoje? É algo que ninguém quer conversar, não é? Se tem alguma coisa que a gente quer pular, chama-se sofrimento. Né? Hoje a gente quer viver uma ilusão de que existe uma vida que não tem sofrimento. Não tem. Não existe vida sem cruz. A diferença é como que nós seguramos essa cruz. Não é? Então, eu trouxe para vocês um texto belo, que é um documento que se chama Nossa Esperança, do Sínodo Comum das Dioceses da República Federal da Alemanha. Olha a análise que eles fizeram, que para nós é algo para a gente poder pensar. Ele fala que a cruz, ela tem uma mensagem provocadora, e ele diz dessa forma: a cruz não permite que a gente possa esquecer a história anônima do mundo. Se eu olhar somente para a paixão de Jesus, eu não posso esquecer que existe uma cruz e um sofrimento anônimo no mundo. Essa cruz não me permite que eu deixe de ver as muitas cruzes no mundo ao olhar somente para a sua cruz. Que eu me silencie ao falar só da sua paixão, das muitas torturas, das incontadas aniquilações sem nome, do sofrimento sufocado sem voz. Quando eu penso que quantas pessoas estão sofrendo nesse mundo que não tem voz, que nós não sabemos da dor, não sabemos. Nesse momento eu lembro de todas as crianças que são abusadas sexualmente dentro da sua própria casa. Quantas? Abusadas. E que diante de um juiz falou: uai, mas não é assim que um pai faz com a filha? Mas não é assim não? Quantos sem voz? Quantos dos nossos irmãos pobres não têm acesso a um tratamento médico digno porque não são contados? O acesso demora tanto que quando chega, e às vezes não chega no lugar errado, ainda tudo é adiado, o tratamento, tudo é adiado, até conseguir fazer os exames, até conseguir fazer tudo, muito obrigado, já não deu mais tempo. Quantos sem voz? Me lembro de uma criança, na época da pandemia, que tudo atrasou, tudo demorou, porque só podia internar o pessoal da Covid, e quando nós conseguimos puxar essa criança com tumor cerebral, e ela dentro do CTI falou comigo assim: tia, acende a luz. Tanto tempo, ela ficou esperando a cirurgia, que ela ficou cega. Então, quantos sem voz? Quantos que eu não tenho como calar diante disso? Então, a cruz de Jesus não me permite silenciar, estar conivente com o sofrimento de tantos e nós calados. A cruz, ela nos reclama isso. Quantos são perseguidos, né? Quanta perseguição de inúmeras pessoas que em nosso século e no ambiente do poder de sistema fascista ou comunista são torturados até a morte por causa de sua fé. Quantos vimos ser degolados? Quantos cristãos degolados? Agora, quantos? Muitos. É degolado por causa da fé, da raça ou da sua orientação política. E não podemos esquecer das crianças perseguidas desde os tempos de Herodes
até Auschwitz e os tempos mais recentes. Então, quando a gente vai meditar a cruz tem que me evocar para uma realidade que está acontecendo, que eu não posso fechar os olhos. É a temporal crucificação de Jesus que foi pela nossa salvação. Mas hoje Ele continua crucificado. Hoje isso tem que me chamar para uma outra realidade. Porque quando eu vejo a cruz, eu tenho que entender que ela tem duas dimensões. Que eu na cruz, tenho o sentido vertical e o sentido horizontal. Que a minha vida, que é frágil, que é vulnerável, que é uma vida com pecado, que é uma vida quebrada. Quantas vezes a nossa alma é quebrada? Quantas fissuras a nossa alma? Por isso repetimos tantos os pecados. Tem que se abrir para uma transcendência, tem que abrir para um amor de Deus, para que Ele possa nos curar. Quanto nós precisamos de ser transformados na nossa vida. Eu não posso fechar em mim mesmo, eu preciso me abrir para o único que pode me transformar. Quanto que cada vez Deus vai não me dando aquilo que eu quero, Ele me transforma, me coloca no trilho, me põe no caminho do seguimento dEle. O quanto é difícil a gente ser transformado, porque quanto é difícil se abrir. E ao mesmo tempo, quando eu entendo essa dimensão horizontal, eu entendo que a minha vida toca a sua e a sua toca a minha. Então que eu tenho uma repercussão na sua vida, assim como você tem na minha. Então como é que eu estou adentrando dentro, como é que eu estou entrando na sua vida? Estou levando o que para você? Eu estou construindo ou destruindo? Eu estou levando amor ou estou levando ódio? O que eu estou fazendo na sua vida? Dentro dessa dimensão que somos filhos de um mesmo Deus. Somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Não tem jeito de eu estar só aqui. Não posso esquecer a minha dimensão humana, porque eu não sou anjo para ir direto para o céu. Eu tenho um lado humano, fincado na terra. Eu sou humus, eu tenho que ter essa consciência. E ao mesmo tempo a consciência que a minha vida compromete umas das outras. Qual é a nossa consciência? Isso não podemos fechar os olhos. Eu tenho que me comprometer com o seu sofrimento calado. Eu não posso fechar os olhos diante da dor de alguém. Eu tenho que me comprometer com o outro. Não se comprometer é omissão grave. Como que eu posso ver alguém sofrendo e não fazer nada por isso? Como eu posso ver alguém passando fome e não saciar? Eu falei da outra vez, a pior fome do ser humano, Jesus disse, não é a fome material, que essa vai passar, eu te dou alguma coisa, você come, mas é a fome de Deus. Então, às vezes eu estou vendo alguém sofrendo, sou incapaz de dizer uma palavra de esperança e falar, existe um Pai, você não está desamparado nesse mundo, existe alguém que cuida de você, que te criou por amor. Às vezes a gente não tem coragem de dizer ao outro. Quando eu vejo a cruz, ela me tira a ilusão da vida sem sofrimento. E a gente às vezes acha que rezar nos blinda. Não, não blinda. A questão é como que eu passo pela dor e pelo sofrimento. Com a certeza de que eu não passo sozinha. Olhar a cruz também abre os meus olhos para uma outra consciência. De que eu sou finito e que eu vou morrer. E isso é extraordinário. A consciência da morte, ela é extraordinária. Porque ela me evoca para um chamado para viver agora, hoje. Viver a minha vida com todo o compromisso que tudo que eu estou vivendo, um ato após o outro, vai me comprometer eternamente. Não tem nada que você faça que não tenha uma repercussão. É muito sério. Nós não podemos passar pela vida achando que não vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas eu tenho que ter consciência que eu sou finita e que eu encerro aqui. Então isso trabalha em mim o meu apego. Um apego desordenado a tudo que eu tenho. Apego desordenado a mim mesmo, ao prazer, às coisas, ao acúmulo. Às vezes a gente é tão avaro, Vivemos uma avareza absurda. Para quê mesmo? Vamos deixar para quem? Então, quantas coisas nós temos que trabalhar em nós quando eu olho para a cruz. Como é que eu estou vivendo essa consciência da minha finitude? Como é que eu vivo a consciência de saber que cada dia que eu vivo falta menos um para me estar diante dele e levar a minha vida de volta a ele? Mas a gente não pensa nisso, Então a cruz, como virou um tabu falar de sofrimento, virou um tabu falar de morte. Não, Filó, não podemos falar disso, tem que falar só de passeio, de que tudo dá certo, que nós só vamos passear, divertir, é só festa, isso é ilusão. Podemos passear, podemos divertir, mas com a consciência da nossa finitude, consciência da nossa morte, que é espetacular morrer, pode ter certeza disso, é espetacular. Deus podia ter uma coisa melhor mesmo, porque isso vai nos educando. A consciência da morte, ela te transforma, porque eu só tenho hoje para conversar com você, eu só tenho hoje para te falar, acorda, porque o nosso tempo é limitado, o relógio está correndo, e eu não sei por mais quanto tempo nós estamos aqui. Larga de ilusão, de que não, amanhã eu faço, eu vou fazer dieta, segunda-feira eu começo, não, segunda-feira eu começo a rezar mais, não, tal dia eu vou, não, demora, ainda tem uns dias ainda para me confessar, não, ainda demora eu tomar consciência das coisas que eu preciso fazer. Não, a consciência é agora, porque eu só tenho agora. Eu não sei se eu tenho o próximo segundo, eu não sei se eu termino de falar com vocês. É assim, é essa consciência que nos move, porque essa consciência me faz viver no amor, pelo amor, para o amor. Essa consciência que eu vim do amor e volto para lá, para o amor. O que de verdade eu tenho de consciência da minha vida? O que de verdade eu tenho consciência da paixão de Jesus? Dessa Semana Santa? Não tem nada que dói mais no meu coração
Cada vez que eu escuto alguém falando, não, doutora, corre para fazer algumas coisas porque nós vamos viajar. Cristão na Semana Santa não viaja. Nós temos o resto do ano para viajar. Semana Santa para a igreja está lotada de gente prostrado diante dele, que é o mínimo que nós temos que fazer. Se nós só temos direito à vida eterna é por causa dele na cruz. É a nossa indiferença ao sofrimento de Jesus me mata. Ele morreu porque ele quis, não morreu porque ele quis, não, foi para te salvar. Senão não teríamos direito de voltar para casa. Deus Pai fala isso com muita clareza para Catarina de Siena. Catarina, vocês não poderiam voltar para casa. O abismo é imenso. Não teria chance. Mas eu fiz uma ponte, Catarina. E a ponte é a cruz. Suba na ponte. Cuidado com o rio do pecado que passa por baixo. Mas esse assunto a gente não quer falar. Não, mas vou para o sítio, lá no sítio a gente reza. Mentira, não reza. Estou falando mentira? Não estou. É churrasco, é gola, é o dia inteiro. Aonde está a nossa consciência? Aonde está a nossa consciência? De um Deus que se fez carne, só assumiu a nossa humanidade para nos dar o direito de uma vida eterna. Sem isso, não chegaríamos lá. Era para virar tudo pó e acabar. Somente por causa disso, eu vou rever aqueles que eu amo. Senão, era nunca mais. É seríssimo. E nós combinamos, ainda tem um feriado dia 21, segunda-feira. Não, que feriado maravilhoso. É sério. Nós estamos num mundo que não pode falar em purgatório. Não pode falar que existe inferno. Filó não pode, se ofende. Ofende depois a realidade. Se Nossa Senhora em Fátima fez os meninos pequenos verem o inferno, 3 crianças viram o inferno. É real. E se nós não acordarmos, como diz o Papa Francisco, podemos até ser batizados, fazer tudo da igreja e terminarmos no inferno. É preciso acordar. Não é possível que vamos passar mais uma quaresma do mesmo jeito. Não é possível que isso não vai mexer com cada um de nós. Que a cruz de Jesus não vai me fazer pensar em como é que está a minha caminhada para Ele e como é que está o meu compromisso com meu irmão. Não é possível que eu vou continuar absolutamente parada no meu egoísmo. Não é possível que isso não vai me sacudir. Que eu não vou chegar perto do irmão e falar, você vai viajar? Viaja não, meu filho. Enche a igreja. Você tem um ano inteiro para viajar. O ano inteiro. Para passear para onde você quiser no mundo. É uma semana que é santa. É uma semana que valeu a sua história. Para você poder entender por que você foi criado. Para viver eternamente com Deus. Vivo por amor, pura doçura. Então a nossa... Essa indiferença, o que mais me machuca assim de verdade, é ver a indiferença das pessoas diante do sofrimento de um Deus. Por amor pessoal. Então nós como cristãos precisamos de repensar. Entender que, para nós que cremos nele, a cruz quando eu olho para a cruz, é para entender que o mundo está crucificado para nós. O mundo não pode ter mais poder sobre nós. Nós não mais nos definimos pelo desejo do poder, da vanglória, da busca do sucesso e da comodidade. Não mais. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Nós estamos crucificados com ele. O mundo para nós não faz mais diferença. Hoje nós temos que viver a partir de uma outra realidade, que é a realidade do amor de Cristo. Nós vivemos uma outra realidade, por isso nos comprometemos, por isso o amor nos impele para ele e para o outro. Eu não posso mais ser indiferente, porque Jesus colocou isso para nós, diante dos nossos olhos, de uma forma inédita. É diferente, completamente diferente, quando você compreende que a cruz continua o seu compromisso. Nós continuamos o compromisso dele de amar a Deus acima de todas as coisas, e nos entender que somos irmãos, e por isso cuidamos uns dos outros. Não tem como escapar disso. Precisamos abrir os olhos para poder entender isso. Então eu quero terminar com uma oração do Fulton Sheen, que foi um grande arcebispo, né? Que foi um arcebispo maravilhoso. E para que Nossa Senhora interceda por nós, né? Nós estamos celebrando, revendo as dores dela, que ela possa nos ajudar, né? nessa semana. Que ela possa interceder junto a Jesus por nós, para que a gente possa começar a ter uma outra dimensão cristã. Nós precisamos de abrir os nossos olhos. Eu sempre lembro de uma criança no CTI, quando eu passei, e ele estava encolhidinho, uma criança de uns 10 anos, que esse menino esperto, que vendia na época CD no sinal, e ele teve um tumor no coração. O tumor era benigno, mas ele se comportava da pior maneira possível. E eu passei perto dele, ele estava encolhido, e a família já não conseguia mais ir, ele filho único, e ele já estava em paliativo, ele não respondia. Quantas vezes, foi operado pelo menos umas 3 vezes, quanto mais tirava o tumor, mais ele crescia. E aí eu passei por ele e falei, meu bem, você está com frio? Ele falou, não. Você está com dor? Não. Você precisa de alguma coisa? Você quer alguma coisa? Te falou, pode fazer alguma coisa? Ele falou assim, ele fez uma pergunta que foi uma das mais difíceis que eu já escutei. Ele falou comigo assim, tia Filó, eu vou morrer. Eu falei, vai, assim como eu. Não sei quem morre primeiro, se eu enquanto falo com você ou se você enquanto conversa comigo. E ele falou, porque eu estou com medo. Você fica aqui? A gente tinha serviço no CTI, né?
puxei uma cadeira e sentei. Ele falou, você me dá a mão? Claro. Aí ele me fez uma segunda pergunta bem difícil. Tia Filó, como é que é o céu? Eu falei, eu tenho que ser mais inteligente que um menino de 10 anos, né? Falei com ele, o que te contaram sobre o céu? O que te falaram do papai do céu? E aí ele começou a relatar o que ele sabia. E enquanto ele relatava de mão dada comigo, ele começou a ir. O pessoal viu que os alarmes começaram, eu só pedi que desligasse, fiz assim com as pessoas, porque a gente não ia mais fazer massagem. E eu fiquei com ele, de mão dada com ele, à medida que ele foi conversando comigo, ele foi indo. Né? Ele foi descansando, e até ele conseguir soltar a minha mão, e claro, pegou a mão muito maior. Né? Mas que a gente tinha que ter alguém do nosso lado nessa hora, para dizer obrigado. Pode ir, descanse, que um dia estaremos juntos. A fé é que vai nos fazer isso. Nossa Senhora esteve aos pés de Jesus, deu conta, eu não sei como ela deu conta. E ela ficou lá, do lado dele, vendo a dor, vendo o sofrimento. Por isso que nós temos que pedir a intercessão dela, essa mulher magnífica, magnífica, que deu conta de viver isso, que eu não sei se eu daria conta de ver o que ela viu. Então que hoje ela possa ter a misericórdia de olhar para cada um aqui e ver as graças espirituais que nós precisamos, para que a gente consiga viver uma Páscoa de verdade, para que o homem velho morra e que nasça de verdade um novo homem, uma nova mulher, segundo os olhos de Deus, segundo o desejo do coração de Deus. Senhora nossa, com essa nova dor por que passaste, ensina aos teus pobres filhos como devemos aprender a carregar as nossas cruzes. Lembra-nos de que todos podemos amar ou não amar ao teu divino Filho, mas não somos livres para aceitar a sua cruz ou para lhe fugirmos. Não nos é dada a liberdade da escolha entre carregarmos ao longo da nossa vida a nossa cruz ou passarmos a vida sem cruz nenhuma, pois que, seja qual for a sua espécie, teremos todos sempre de levar aos ombros uma cruz. Só nos é dado escolhermos entre aceitarmos as nossas cruzes como tu, Senhora, aceitastes a tua, ou serem-nos impostas à força, como foi a de Jesus ao Sirineu. Entre abraçarmos-las com amor, ou sermos obrigados a carregá-las sem remédio. Senhora, ensina-nos que a cruz mais dolorosa é a da recusa em a aceitarmos e que, se abraçarmos com amor, como tu fizestes, deixará de ser uma cruz para ser um degrau seguro para o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.